E aí, galera, vamos dar sequência aí no nosso reino vegetal, terminando aí com o ápice da evolução, ou seja, as famosas angiospermas. Quando eu vejo essa palavra aqui, esperma, eu tenho que lembrar de semente. Vegetais espermatófitos são vegetais possuidores de semente. Quando eu falo em anjo, é que essa semente está inclusa dentro de uma bolsa, ou um saco, que nós chamamos de fruto. Então isso é muito importante você lembrar. As angiospermas são os vegetais frutíferos. Um ponto primordial para o aluno é ele lembrar que não é porque não é comestível que não seja fruto. Ou que é comestível que é fruto. Então, dentro das angiospermas, os frutos podem ser classificados como os frutos verdadeiros, frutos falsos e frutos virgens. Então, quando eu falo em fruto verdadeiro, é o que a angiosperma queria mesmo. Ou seja, a semente dentro de um fruto. Quando o animal vem e come esse fruto, pode transportar a semente para outro local. Por quê? A função do fruto é essa, atrair animais para transportar a semente para outro local. Nas gimnospermas, se você lembrar, ela tem sementes nuas, então não tem quem transporta. Beleza? Um outro ponto que a gente tem que lembrar é que quando o fruto é virgem, a semente não está lá dentro, nem se forma. E quando é pseudofruto, essa semente pode estar de fora, preso à estrutura externa, ao epicarpo desse fruto, ou totalmente uma estrutura diferente, porque o desenvolvimento do fruto aconteceu num local diferente da normalidade. Então, esses aí são os pontos básicos que você tem que lembrar sempre para um exercício de reino vegetal. Galera, lembrem bem, de todos os representantes do reino vegetal, o mais numeroso são as angiospermas. Isso acontece por causa da evolução. Lembrar um pouquinho da nossa aulinha de evolução. Tá? Se você não lembra aí, volta lá nas aulas anteriores, eu tenho uma aula só sobre evolução, falando sobre isso. Tá? A evolução é um conjunto de alterações que traz ao indivíduo, ou eu percebo que o indivíduo ele é mais adaptado. No caso das angiospermas, mostra isso. Uma ótima reprodução porque tem flores bonitas, vistosas, e uma ótima capacidade de buscar novos ambientes porque tem fruto, o qual atrai animais que podem levar semente para outros locais. Vamos lá, galera. O que nós temos aí? Nós temos uma angiospermas aí desenhada para vocês. Isso aqui é uma angiosperma. Eu tenho raízes, que normalmente são raízes profundas. Esse tipo de raiz aqui é uma raiz axial. Eu tenho um caule e eu tenho folhas. E esse vegetal já segue a característica pteridófita de ser vascular, ter tecidos condutores. Ele já tem uma característica de poder ter esses tecidos condutores organizados ou desorganizados, depende do tipo de angiosperma. E tem uma raiz extremamente profunda para buscar água. Algumas angiospermas têm raízes superficiais, como o milho. Mas isso é uma variabilidade da população. Ela tem uma adaptação, tem um porquê dela ter essas raízes. Beleza? Então aí eu tenho que lembrar sempre desses processos. Então isso tudo é uma variabilidade. Então esse vegetal, quando ele entra na fase adulta, ele vai ter uma estrutura reprodutiva chamada flor. E a flor das angiospermas, na maioria das vezes, são flores periantadas, ou seja, que tenha pétalas, que são aqui mostradas em branco para vocês, e sépalas. Isso são atrativos. É o que indica para um animal o porquê que ele tem que ir lá. Normalmente, a atração por cheiro ou por cor indica que aquela flor tem o que ele precisa, que é alimento, que é o néctar. E aí ele pode trazer o que ele vai ser utilizado para ele, né? A natureza utiliza ele para fazer esse transporte. Tá? Se você ainda tem um pouquinho de dúvida, é muito interessante assistir um filme chamado B-Movie. É uma abelhinha, onde ela mostra claramente, de uma forma bem mais tranquila, não é só para infantil, tá? Qualquer pessoa pode assistir para entender muito bem esse processo chamado polinização, e ela mostra claramente lá a importância desse processo e o porquê que ela vai lá. Tá? Então, de uma forma cinematográfica, mostramos, ou seja, mostram aí a importância dos polinizadores. Então, uma vez que essa flor ela tem essa possibilidade de atração, ela vai ter também dentro dela duas estruturas reprodutivas. Uma que vai produzir o grão de pólen, que é chamado de antera, e a outra que vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera, que recebe o nome de óvulo. Carlão, eu vou confundir óvulo de vegetais com óvulo de animais. Óvulo de animais é o próprio gameta feminino. Óvulos de vegetais é um compartimento que dentro dele vai formar a oosfera. Beleza? Então, quando nós observamos tanto a antera quanto o óvulo, os dois sofrem meiose.
Por quê? Porque eles vão produzir um esporo. Carla, por que você entonou a voz aí? Porque, na verdade, o esporo produzido na antera é um micrósporo, ele é extremamente pequeno, e o esporo produzido no óvulo é um megásporo. Porque o megásporo vai conter nutrientes para o desenvolvimento do embrião, e o micrósporo, a única coisa que ele vai transportar é o material genético. Então, quando eu percebo isso, esse megásporo, ele vai ser formado pela essa meiose e mais 3 células que vão ser degeneradas. Elas somem, não servem. O megásporo não. Ele vai continuar no seu desenvolvimento. Já a meiose que acontece aqui na antera, tá? Nas estruturas próprias que eu tenho dentro da antera, ela vai produzir um micrósporo que se modifica e recebe o nome de grão de pólen. É o mesmo grão de pólen lá das gimnospermas, a mesma coisa, a diferença é a morfologia. Lá nas gimnospermas, como o polinizador é o vento, o transporte é utilizado as massas de ar, ele tem que ter uma adaptação externa para isso. Já aqui nas angiospermas, o maior transportador do grão de pólen são animais. Então aqui a estrutura externa ela tem um monte de ruguinhas que prende ao pelo dos animais para ser transportado. Então aqui é uma diferença entre os dois indivíduos, tá? Entre as gêmeas e as anjos. Uma vez que esse grão de pólen está pronto, com a sua célula vegetativa que dará origem ao tubo polínico, com a célula geradora que vai dar origem aos 2 gametas masculinos chamados núcleos espermáticos, e o envoltório que vai facilitar para se aprisionar aos pelos animais, e esses envoltórios recebem o nome de primina e secundina. Uma vez que eles estão prontos, eu vou precisar transportá-lo até o meu gametófito feminino. E lá no meu gametófito feminino, o megásporo já vai dar origem a 8 células, como está aqui para vocês. Então essas 8 células estão dentro de uma estrutura que vai receber o nome de saco embrionário. Então o saco embrionário é o próprio gametófito feminino. Ele tem 8 células, mas dessas 8 células, as células que é importante para você são 3. São os núcleos polares e a oosfera. Pô, Carlão, mas eu aprendi que eu tenho que lembrar das sinérgides e das antípodas. Beleza. As sinérgides são 2 células ao lado da oosfera e as antípodas são 3 células que estão opostas à posição da oosfera. Funcionalidade reprodutiva, não muito importante. Mas o que é importante para nós é lembrar dos núcleos polares da oosfera. Então, dando sequência, o grão de pólen, uma vez que ele sai de onde ele foi produzido, que é na antera, e vem até o gametófito feminino, ele normalmente vai ser transportado por animais, raríssimos os casos de vento ou água, mas a maioria do movimento desse grão de pólen é feito por animais. Esse movimento recebe o nome de polinização. Então, se for a polinização feita por animais, nós vamos chamar de anemofilia. Se for feita pelo vento, né, eu vou ter que chamar... Perdão, pessoal, falei um erro aqui, e ainda bem que nós estamos aí para errar mesmo, né? Quando eu tenho o transporte do grão de pólen feito pelo ar, é anemofilia. Quando o transporte é feito por animais, é zoofilia. E quando é feito pela água, é hidrofilia. É muito importante você lembrar que alguns exercícios vai tentar falar sobre a questão do homem, tá? Quando nós chamamos de antropofilia. Todos esses processos, seja o vento, que é quando eu não tenho atrativos para animais, ou seja a água também do mesmo jeito. Mas quando é animais, eu tenho, que eu falei para vocês aqui, estruturas que atraem esses animais. Mas o animal vem atraído pela cor ou pelo cheiro, mas em busca do néctar. Quando nós falamos da antropofilia, que é o caso da utilização de cruzamento de vegetais feito pelo homem numa estufa, ele não vem pelo néctar, ele vem pela estrutura financeira. O que vai gerar? É uma flor melhor? É alguma coisa diferente? E se não gerar, o que eu faço? Eu jogo fora, eu descarto? Então não é uma coisa natural. Então a antropofilia existe. Mas a antropofilia não é um método de polinização natural. Não gera uma característica de variabilidade normal na natureza. Tá? É induzida. Beleza? Então, uma vez que o grão de pólen chega aqui, o tubo polínico cresce. Esse tubo polínico vai crescer, ele vai atingir uma abertura chamada micrópila, para que um dos gametas que estão aqui dentro fecunde a oosfera e o segundo gameta, que é o núcleo espermático, fecunde os núcleos polares. Então eu vou ter o tubo polínico com as 2 células espermáticas, como aqui para vocês,
fez a polinização, chegou, formou. Depois que ele formou, esse tubo vai crescer até atingir a micrópila. Então o tubo polínico já é o substituto da água, ele é o transportador do gameta. Ele vai vir aqui, na hora que ele vem aqui e fecunda, uma dessas células espermáticas fecunda a oosfera e a segunda fecunda o núcleo polaris. Carlão, é importante eu falar que o primeiro núcleo espermático faz... Não, pessoal. Os núcleos espermáticos foram produzidos por mitose, o material genético é o mesmo. O mesmo processo aqui dentro, o saco embrionário, foi produzido por mitoses sucessivas do megásporo, 3 mitoses. Então o material genético é o mesmo. Então o que vai ter a variabilidade é porque o esporo, no caso o grão de pólen, foi produzido lá no anterídeo, né? Ele foi produzido lá na estrutura, né, na antera, e aí o gameta feminino ou o megásporo foi produzido lá no óvulo. Então, mesmo que seja uma planta, uma flor que tem as duas estruturas, essa produção vai acontecer em épocas diferentes, para facilitar a polinização, nós chamamos de polinização cruzada. Beleza? Então, nessa polinização, ela é boa, ela tem uma variabilidade boa, quando a antera que produziu é de uma flor e a parte feminina, ou a flor feminina, é de outra. Carlão, e as flores fechadas? Que no caso da flor de tipo vagem, né, as flores cleistogâmicas, aí é autopolinização. Aí eu tenho uma variabilidade baixa. Não é zero, porque não é mitose, está acontecendo meiose, e a meiose nunca vai ser igual a uma outra. Então eu tenho crossover, que acontece essa diferença. Tá? Ou eu posso ter autopolinização, que aí é forçado, mas não é vantajoso. Então, uma vez que o tubo polínico cresceu e fecundou o óvulo, né, fecundou o saco embrionário, e esse tubo polínico dá origem por essa fecundação no zigoto, e aí eu vou começar a ter a formação de um novo vegetal, de um novo esporófilo. Então eu tenho a parede do óvulo, vou ter o embrião, e eu vou ter o material que nutre o embrião enquanto ele estiver aqui dentro. Ou seja, esse material nutritivo, que é o endosperma. Então, enquanto tiver endosperma, o embrião está vivo. Então, tudo isto aqui, ou toda esta estrutura, vai dar origem a quem? Vai dar origem ao fruto, e aqui dentro eu vou ter a semente. Carlão, mas peraí. Você está me falando desta maneira que o fruto é formado pelo óvulo? Não. Quando eu tenho esse processo fecundativo, o embrião, tudo isso aqui vai dar origem à semente que vai estar aqui dentro. Então, essa parede do óvulo vira a casca da semente. Esse endosperma, que é todo o resto do meu gametófito, vai virar material nutritivo. E a fecundação do gameta masculino com o gameta feminino vai dar origem ao embrião. Porém, esse embrião já tem capacidade de produzir um hormônio chamado auxina. Para alguns chamados de AIA, né? Um dos tipos de auxina, o ácido indolacético. E aí o AIA vai ser distribuído nas paredes do ovário, dando origem ao fruto. Então esse fruto ele pode servir o quê? De atrativo para animais. Então o animal vem aqui, come esse fruto. Ele pode comer, como ele pode abrir e soltar sementes, depende da coevolução. Ou seja, a evolução do vegetal com o animal. Então, uma vez que esse fruto vai ser transportado pelo que nós chamamos de dispersores, esse fruto vai cair no solo, essa semente vai germinar e a partir daí vai dar origem a um novo vegetal, fechando o ciclo. Pessoal, um grande abraço, tá? Gostando aí, dê seu like. Não gostando, pode dar like também. Indique para os seus colegas. Vamos manter nossa quarentena ativa e muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço, pessoal. Até mais.